Bom, o Vez da Voz foi criado em 2003, na verdade, quando eu comecei a escrever livros, histórias infantis para as pessoas com deficiência, com um foco diferente. Eu queria que as crianças com deficiência que ensinassem para a gente a importância do silêncio, do escuro, até do fato de não andar. E eu acho que essa foi a semente, assim, a peça-chave que começou. Depois disso, eu comecei a pensar que a gente precisava fazer materiais educativos. Tive contato com vários profissionais de áreas bem diferentes que me ensinaram que naquela época, em 2004, não existiam livros com braille para criança cega, nem em língua de sinais para criança surda. Enfim, comecei a ficar bem indignada e resolvi colocar a mão na massa e fazer. E que era um simples CD que eu resolvi montar, que depois virou um kit, acabou virando um projeto de ação social que inclui todas as pessoas com deficiência. Então, acho que uma coisa bem legal é pensar que a proposta da Vez da Voz é incluir todas as pessoas com deficiência na sua diversidade, respeitando toda a necessidade de cada um. O Telelibras surgiu porque, primeiro, eu sou fonoaudióloga e já trabalho assessorando repórteres de televisão há 12 anos e acabei me especializando bastante nessa área. Segundo, eu sou irmã de um moço com síndrome de Down que morreu no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro de 2004. E terceiro, porque eu, como fonoaudióloga, acabo também tendo contato com pessoas surdas e em 2006, uma amiga minha chamada Cláudia, que é surda, quis entender o que eu fazia dentro da televisão. E quando eu fui explicar para ela, ela me disse que os surdos não entendiam o que acontece num telejornal. Falei, nossa, você tá brincando? Ela falou, tem o closed caption, só que a legenda passa tão rápido que a gente não consegue ler direito, então o surdo acaba não ficando informado. Aí eu fiquei indignada e falei, bom, então eu vou criar um telejornal em Libras, que é a língua brasileira de sinais, a língua dos surdos, e assim surgiu o Telelibras. O objetivo maior do Telelibras, além dele ser um telejornal informativo, de estar na internet, ser uma mídia democrática e acessível, ela também tem alguns focos. Primeiro é mostrar a diversidade racial mesmo, então os repórteres são pessoas diferentes nas raças de propósito, então japonês, loiro, negro, todos fazendo informação. Segundo, tem um intérprete de Libras que fica sempre do lado do apresentador. E terceiro, os repórteres com deficiência, com síndrome de Down, pessoa cega, surdo, cadeirante, eles é que são os agentes da informação. E no meio de toda essa diversidade humana, que eu acho que isso é que deixa muito rico o trabalho do Telelibras, a gente procura fazer informação para todo mundo, que eu acho que é isso. Se a pessoa não enxerga, então tem audiodescrição, tem legenda e tem língua de sinais, e ele é feito por várias pessoas diferentes. Então é assim, enquanto não estiver bom para todo mundo, então o produto não serve. Bom, com certeza ter vivido a experiência de ser irmã de um moço com síndrome de Down, eu costumo dizer que foi um grande presente, porque me fez desde pequena brincar diferente. Então, o preconceito é uma coisa que você aprende a ter. Então, como eu na infância pude perceber esse universo e assim a luta, o dia a dia de uma pessoa com deficiência em casa, que não é fácil num país que agora que está mudando para a inclusão, mas que ainda está longe de ser um país bem bacana, então realmente foi muito difícil. Então, mas isso me deixou
mais humana, acho que assim, mais voltada para o outro, que é assim, não existe desafio que não possa ser vencido, basta você acreditar, você querer, você lutar. Então é assim, se a pessoa cega não entende o conteúdo da mídia, o problema não está nela, está em mim, que faço uma mídia que não é acessível para ela. E se a pessoa surda também não entende o que eu estou produzindo, bom, então realmente eu tenho que me modificar, né? Eu acho que é isso, é você se colocar no lugar do outro e pensar uma coisa muito simples: o mundo tem que ser feito para todo mundo, e ele tem que ser útil para todas as pessoas desfrutarem assim com dignidade. Então vamos lá, vamos falar então sobre mídia, né? Sobre a televisão brasileira, que hoje infelizmente não é acessível para a pessoa com deficiência. Por que que ela não é acessível? Porque a pessoa cega precisa de audiodescrição. Hoje a televisão ela é feita para quem enxerga e para quem ouve, ponto final. A pessoa que é cega, ela escuta bastante, só que assim, na televisão tem várias imagens que acontecem com música e as imagens não são explicadas. Ou então você está no meio de um telejornal, aparece alguma coisa escrita, é o nome da pessoa, só mudam as vozes e a pessoa cega fica assim, peraí, quem que falou? Quem é agora? Então assim, realmente não tem uma explicação, né? A pessoa com deficiência auditiva é aquela pessoa que nasceu surda, mas ela teve bastante estimulação, ela usou aparelho auditivo e ela conseguiu ser alfabetizada, ou seja, ela lê a língua portuguesa. Então, para essa pessoa, realmente é útil o closed caption, que é a legenda oculta. O problema é o seguinte: poucos programas na televisão têm o closed caption, então aí a gente já tem um limite de informação. E essa legenda, quando ela acontece, claro, ela é rápida, né? A velocidade de fala dos telejornais é bem acelerada. Então, a pessoa com deficiência auditiva também tem dificuldade de acompanhar. Aí a gente tem um grande problema. A pessoa surda que não desenvolveu a leitura da língua portuguesa e acabou se comunicando e se desenvolvendo em Libras, a Libras tem uma gramática, uma estrutura gramatical diferente, ela é uma língua, assim como existe a língua espanhola, a língua americana, também existe a língua de sinais, que não é universal. Então a Libras ela é diferente em vários países, né? A Libras não, a língua de sinais é diferente em vários países. Na Espanha é língua de senhas, nos Estados Unidos é ASL, American Sign Language. E o que acontece? Nessa diversidade toda de estrutura gramatical, o surdo, ele acaba se comunicando aqui no Brasil só em Libras. E o que é que a gente tem acessível para ele? A gente tem alguns programas religiosos e alguns programas políticos. São duas vertentes da mídia que tem uma intenção, mas toda pessoa, todo cidadão brasileiro tem direito à informação. Então, o surdo, que se a gente for contabilizar, somam 6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, são excluídos da mídia. Eu acho que como que a mídia poderia ser mais inclusiva? É muito difícil, eu acho, que mudar o formato da televisão brasileira. Na minha opinião, tem duas opções. Ou você aumenta, claro, a opção aí com a entrada da TV digital, então a gente começa a ter até canais ou programas que são com formato completamente inclusivo. Enquanto isso não acontece, a gente tem a internet, que eu acho que é a mídia mais democrática que tem. Então, por exemplo, se você é um profissional de marketing, você faz um produto para o seu cliente e aí você fala para o seu cliente: olha, nós vamos fazer no formato tradicional,
tradicional, com música, som, imagem, como todo mundo já está acostumado, e a gente também vai fazer em um formato inclusivo e vai deixar na internet, né? Então aí a gente acaba incluindo 24 milhões de pessoas com deficiência. E aí, como é esse formato inclusivo? Tem o som, mas também tem a audiodescrição, tem a legenda e tem a língua de sinais. Aí a pessoa escolhe como ela quer assistir. Como que eu escolho os colaboradores do Telelibras, né? Bom, eu acabo não trabalhando com voluntários, porque eu acho que para a gente criar um produto, as pessoas precisam ser lapidadas. Então, como que eu faço? Eu escolho jornalistas e pessoas com deficiência, converso, explico como é o projeto e convido para fazer parte. Daí, quando a pessoa começa a fazer parte do grupo da ONG Vez da Voz para o Telelibras, ela recebe treinamentos mensais ou até semanais que são dados por professor de jornalismo que ensina como fazer texto para a internet ou mesmo para televisão. Ela acaba tendo treinamento comigo que treino a voz, como que a gente tem que falar, a expressividade, a expressão facial, os gestos, a postura, como que a gente faz para falar com credibilidade e enfim, e daí acaba tendo também assessoria com psicóloga, tem uma assessora de moda, tem uma pessoa que mexe assim, né, na pessoa e trabalha também com a imagem, porque, queira ou não, o Telelibras é imagem, né? E não só isso, mas é som e a gente quer impactar de uma forma positiva. Eu quero que você assista ao Telelibras e que você não fique pensando, peraí que agora eu vou ver a inclusão, né? Que você fique procurando. A intenção é que você assista ao vídeo, que a inclusão já esteja lá. Quando você vê um moço com síndrome de Down que te ensina alguma dica de cultura e do lado dele tem um intérprete de Libras com uma legenda e audiodescrição, você fala, nossa, acho que eu tô realmente equivocado, né? Essa mídia que eu assisto, acho que não é muito bem a mídia que inclui todas as pessoas.